Sejam todos bem-vindos ao ciclo de desenvolvimento de líderes do GT Assistencial da Associação Voluntários da Saúde. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje para mais um webinar. E esse tem um assunto muito importante para todos nós, profissionais de saúde, marketing digital na saúde. Vamos falar de quais os limites éticos e como obter melhores resultados com a nossa divulgação. Para isso, eu convidei uma amiga muito querida, a Gilmara, que está lá na África, hein, pessoal? Olha que honra! A Gilmara está na África e de lá ela vai falar com a gente sobre o assunto. Ela tem 20 anos de experiência em marketing, possui especialização em comunicação empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que me é muito cara, porque eu sou professora de gestão de marketing em saúde na FGV e negociação, como vocês sabem, e a Gil tem mestrado também em gestão de saúde pela FGV e é sócia diretora da GPS, Health Branding and Business, e é professora convidada nos cursos de comunicação da Organização Nacional de Acreditação, do ONA. É também membro do Conselho Nacional de Gestão de Saúde da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, gestão do mandato de 2023-24. Gil, quero te dar uma notícia boa também, foi professora homenageada como melhor professora de gestão de saúde da FGV, recebi essa homenagem na sexta-feira pela aula de marketing, então esse tema aqui, ó, a gente vai ter muito o que falar, passo a voz para você, amiga querida, e vamos aqui compartilhar todo esse conteúdo maravilhoso com a nossa audiência VIP que a gente tem aqui hoje. André, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar com você e homenagem mais do que merecida. Quero Muito agradecer a todos feliz. os presentes também. Eu que estou bastante feliz aqui. A associação, os presentes aqui, obrigada pelo convite. Esse é um tema que eu adoro, que eu gosto muito, que está mais do que atual agora com a nova resolução. É o que a gente vai discutir aqui hoje, o que pode e o que não pode a partir do início de março desse ano. Como é que o Conselho está dando uma olhada nisso. Então, eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Está aparecendo, Marcelo? Só se você puder ajudar, que eu não posso iniciar o compartilhamento enquanto o outro estiver compartilhando. Tá. Vou tirar Se aqui. puder só dar uma olhadinha aí. Que aí eu já... Pode ser, boa. Aqui, o tempo do Anderson chegar. Boa noite, Anderson. Obrigada por você estar com a gente. Bem-vindo, Anderson. Muito bom. Estou iniciando o compartilhamento e eu queria deixar claro aqui para todos que estão presentes, eu tenho, como eu te falei, minha experiência, minha vivência comercial, nosso dia a dia aí, é dentro da área de publicidade e comunicação para a saúde. Então, não sou advogada e nem estou ligada ao CFM. Pode ser que ao longo da discussão sobre as novas diretrizes, que surja alguma dúvida que eu precise fazer uma consulta posterior. E aí, Nazaré, se eu não souber responder alguma questão mais específica de um advogado, eu devolvo essa resposta via você dá para a turma, tá? Tá certo. Nós vamos aqui de acordo com a nossa interpretação. Então, como eu falei, muito obrigada. Esse é o nosso tema hoje, quais os limites éticos e como obter resultados efetivos na comunicação. Como eu falei, eu estou feliz da vida, porque eu nunca vi o discurso, a narrativa do CFM tão próxima, casadinha assim, com aquilo que é o core do marketing. Então, é bacana se a gente começa, por exemplo, a ler o manual, e a gente vai ter a chance de bater o olho nele hoje, já na página de apresentação, ele diz claramente que a medicina tem que exercer, sim, uma relação honesta com o mercado. Então, que é possível e é necessário que o profissional de saúde ou prestador tenha estratégia para ampliar clientela. Essa associação do que o médico pode fazer para atrair mais clientes, e aí eu estou usando bem forte essa palavra atrair, é uma mudança de postura do CFM em relação à publicidade, mas é onde ele casa e fica assim juntinho com o marketing. Marketing, para os que estão presentes aqui, reforçando, tem dois objetivos que são assim a essência, a base do marketing. O primeiro objetivo deles é atrair cliente.
e o segundo é reter. Então, quando o CFM começa a normativa dizendo, olha, tá legal, tá de acordo, estou de acordo, que o médico tem uma relação com publicidade e propaganda para atrair, para formar a clientela, ele está aqui casando com a nossa disciplina. E é por isso que essa aula é tão bacana, tão atual e tão interessante. Falei um pouquinho sobre esses dois objetivos e antes de falar do manual, para poder descrever, porque antes o manual nos diz o que pode ou o que não pode fazer. Né? O que pode ou o que não pode fazer nos meios. Eu vou gastar 10 minutinhos discutindo só um pouquinho do que significa atrair, como é que a gente atrai, o que é que a gente fala. Então, dividir os nossos próximos 40 minutos dessa forma. Vou gastar os 10 próximos sobre o que é divulgar, como, o que fazer, o que é divulgar para atrair, o que a gente faz. O centro, o coração do nosso bate-papo aqui vai ser como, essas novas diretrizes do CODAME. E, finalmente, se tiver tempo, eu queria gastar uns 5, 10 minutinhos finais para falar o que, para mim, na minha experiência, é ponto crítico de sucesso para que os dois blocos anteriores, enfim, estejam ok, atendam aqui o que a gente espera como objetivo. Então, temos um acordo, começando pelo primeiro, que é divulgar para atrair. A gente atrai em comunicação ou em negócio por meio da promessa. Então, basicamente, eu preciso prometer melhor do que o meu concorrente, para que o meu cliente, o alvo, quem quer que seja, para que eu quero atrair, opte por mim e não pelo outro. A minha promessa tem que ser melhor que a do outro. É assim que a gente atrai. Né? Na prática, o que isso significa? Se eu tenho um negócio de saúde, sou um prestador, e digo por aí, olho para o concorrente. Aliás, deixa eu reforçar isso muito claro para não ter a menor dúvida. Aquilo que a gente divulga é sempre com o olho no mercado, no outro. Ponto-chave, ponto crítico, quando a gente está fazendo uma estratégia de comunicação, é olhar o concorrente. Não é só, enfim, conhecer e saber como é a dinâmica do mercado, mas o que ele está publicando? Olha a rede social do concorrente, olha o site do concorrente, olha o material, a fonte, a cor, o que ele diz, como ele se apresenta. E aí você vai identificando aquilo que é característica típica de cada um. Então, imagina que aqui, desses quatro bonequinhos que estão, aqui você tem empresa A, B, C e D, olhando aqui da esquerda para a direita. Aí o primeiro A diz assim, eu tenho atendimento humanizado. É bacana, o segundo também tem, o terceiro também tem, o quarto também tem. Não tem diferencial nenhum aqui. Não, mas eu tenho excelência. Mas o outro também tem, o outro também tem, e o quarto também tem. Ninguém vai gastar energia falando que faz um atendimento humanizado com excelência, porque isso não o diferencia. Você não está prometendo nada de diferente. Opa, mas espera um pouquinho, já que a gente faz da mesma forma, como será que é, por exemplo, a forma como eu precifico, o atributo associado a preço? Preço é um atributo importante para marketing dentro do mix. Como é que eu cobro? Né? Então, eu aqui, o cliente A, eu, prestador A, o da esquerda, olhei para o concorrente, eu tenho mais convênios, estou credenciado a mais convênios do que os outros 3. O segundo não, o segundo só atende particular. O terceiro atende convênio, mas é um convênio mais premium. E o quarto, preço popular. Atende convênio para aqueles pacientes que ele está olhando ali para aquele paciente que não tem SUS e tem ali um preço X para consulta mais popular. Aqui a gente já começa a distinguir um prestador do outro. Só isso não, tem mais um montão de coisas possíveis. Por exemplo, o primeiro pode estar ali do ladinho do metrô. Ele não só tem mais convênio, como acesso para chegar lá é muito fácil. O segundo, aquele que só atende particular, tem uma hotelaria que você chega até o cafezinho que te servem na xícara do Tânia Bulhões. Terceiro, investe em equipamento, tecnologia de ponto, que chega primeiro no Brasil, chega lá. E o quarto tem fácil acesso também, a mesma coisa que tinha o primeiro. Segue a pesquisa, eles seguem lá procurando. Primeiro, o corpo clínico que trabalha lá tem uma boa formação geral do corpo clínico, todos os médicos ali oferecem todas as especialidades. O segundo aqui tem médicos renomados, os figurões, aquele nome que todo mundo conhece, que está toda hora na imprensa, é o que está colocando ali, só para dar uma ideia que pode diferenciar um serviço do outro. Sem nem conhecer mais características, aqui já quase 40 pessoas que estão com a gente, seguramente já começam a desenhar um pouquinho o que é cada serviço. Se o serviço A tivesse que fazer uma
propaganda ou publicidade, falar sobre si, ele diria, olha, estou credenciado, atendo a todos os planos, ou a quase todos os planos, estou aqui no coração do Tatuapé, pertinho do metrô, e atendo todas as especialidades. Diferente do cicrano de tal, e a comunicação é baseada naquela figura, na chancela que aquele médico traz. Por exemplo. E aí o terceiro, a sua estratégia aqui para um convênio mais premium de tecnologia, então o terceiro aqui estaria baseando sua comunicação em tecnologia, e um quarto, você não pode atender, sendo você que é do SUS e não quer esperar, tenho aqui o convênio, a primeira consulta no preço mais barato, no preço mais acessível, perdão. Então aqui a gente já começa a olhar o que diferencia um de outro. E isso é a primeira coisa que a gente faz antes de estar discutindo se vai usar a rede social A, B, C, D ou E. Antes de estar discutindo se vai fazer outdoor, buzzdoor ou o que quer que seja. Porque em comunicação, publicidade e propaganda comunicam prioritariamente diferencial competitivo. E, de novo, você só sabe isso quando você olha para a concorrência. Exemplos práticos de como isso acontece na saúde, aqui esse é um caso que eu gosto muito, alguns de vocês já devem ter acompanhado, a Unimed fez um descredenciamento recente, em alguns lugares, em algumas cidades, fez um descredenciamento um pouco mais em massa. Esse é um hospital de Fortaleza que teve a sua emergência descredenciada. Então, de uma hora para outra, uma parcela importante da receita ou da frequência deixa de acontecer. E aí tem uma combinação de fatores que acontece nesse hospital. Você tem movimento, você tem menos gente na emergência. Muito menos gente na emergência. Você tem uma reforma que já estava acontecendo nas estruturas ali, no que era de infraestrutura, e você tem a oportunidade de fazer a revisão de alguns processos. Em pouco tempo, eles conseguiram identificar que o tempo de espera nessa emergência, agora sem o plano Unimed, estava muito mais rápido. E isso era um diferencial competitivo muito bacana, muito mais rápido do que a concorrência. O que ele faz? O que a gente acabou de falar. Vou divulgar o meu diferencial competitivo. Do lado esquerdo da tela, onde tem assim, está aguardando o primeiro atendimento há mais de 25 minutos e tem um QR Code e um telefone para o WhatsApp, isso é um adesivo colado enorme, gigante, tem mais de 2 metros, colado na parede da sala de emergência. Para que qualquer um que esteja lá sentado possa ler e falar, opa, estou esperando há mais de um tempo. Tanto o QR Code como o do WhatsApp era da diretoria do hospital. Então, um paciente qualquer podia mandar um WhatsApp para o diretor do hospital dizendo, estou há mais de 25 minutos aqui. Essa campanha, com esse mote, se repetiu em rede social, que é o que está acontecendo ao lado direito, em rádio, que é o que vocês veem aí no CBN, tinha um spot de rádio no CBN, no Povo, buzzdoor, outdoor, e por aí vai. Ou seja, um montão de peças juntas dando a mesma informação de diferencial competitivo. Aqui à esquerda é um outro caso que também traz um pouco do que a gente está discutindo. Esse, se eu não estou enganada, esse hospital à esquerda, Arthur Ramos, em Maceió. O que aconteceu lá? Então, uma situação de mercado em que um dos principais prestadores de serviço em cardiologia deixou de atender. Aquele serviço não vai existir mais. E aí, de repente, você tem uma situação de mercado em que você tem pacientes e médicos órfãos de um prestador tradicional. Né? Quem vai abrigar? O que esse hospital faz, Arthur Ramos, que acabou trazendo para o seu corpo clínico médicos dessa instituição que fechou, fez uma campanha estampando esses médicos, dizendo, na voz deles, nós, que éramos do antigo, agora escolhemos o Arthur Ramos. Você, paciente que me seguia lá, me siga aqui. Então, de novo, diferencial competitivo, aproveitando uma estrutura de mercado numa peça que não é rede social. Também teve rede social, essa é uma campanha grande. Mas para começar a dar para a gente uma ideia de que, quando a gente está falando de propaganda e publicidade, isso vai estar reforçado no manual, isso é amplo, não é só rede social. Da direita, outro caso completamente diferente, mas para a gente ver também uma aplicação, isso aqui é a indústria, fazendo a promoção de um equipamento médico, utilizando 2 médicos, aqui esse é um braço cirúrgico, né? Então é a Brainlab trazendo o lançamento de um novo braço robótico, e trazendo aqui 2 médicos para discutir para outros médicos, que é o que faz vantagens comparando
Vocês estão meio familiarizados com isso. Outros exemplos rápidos, Ecologia da BP fez uma série muito bacana, inclusive, dá para ver pela quantidade de visualizações, isso aqui provavelmente foi patrocinado na ocasião, mas webséries aqui, médicos apresentando o serviço na voz do médico. Seguindo aqui, quando a gente está falando de apresentação, e aquilo da BP teve muita coisa no YouTube, vocês já devem ter visto também, esse aqui é um um videocast novo, que sendo apresentado por uma influenciadora, por um apresentador, é a Astrid do Einstein, pelo Einstein. Então ela tem esse material que te trouxe aqui, e aí discute com o médico, com o paciente, numa linguagem bem para leigo, que faz para eu ter assinado dentro do YouTube do Einstein. À direita, outro tipo de publicidade, propaganda que vocês devem estar bastante acostumados, que é o uso de influenciador, provavelmente por meio de permuta. Então, você tem uma série de postagens feito por determinado indivíduo, muito provavelmente em troca de alguma coisa, seja um upgrade ou o que quer que seja, isso também tem sido bastante comum. Aqui, 2 exemplos ainda de como está se usando ambiente digital para divulgação de diferencial competitivo ou como estratégia de comunicação com o mercado, os 2 aqui também da indústria. O segundo está sem a marca da indústria, mas eu acho que é Libs também, se não estou enganado, se não me falha a memória aqui. Mas à esquerda você tem o material da Libs falando para médicos, discutindo a questão da telemedicina, e à direita aqui para pacientes, mitos e verdades sobre o câncer. Essa é uma outra forma de publicidade, de propaganda que a gente vai discutir aqui, também do que pode e o que não pode. O nome disso, dentro do nosso setor, é branded content, também é chamado de infográfico. Na prática, esse é um espaço publicitário comprado, se pagou por esse espaço, se orientou o jornalista que trabalha na edição daquele jornal, o que se gostaria que fosse escrito, quem gostaria que fosse entrevistado, que tipo de informação podia e não podia ter, o jornalista escreve, devolve para quem comprou o espaço, se faz as correções e aí depois publica. Então, ele tem essa carinha que parece que é uma matéria, mas não é pago. Então, do lado esquerdo, o primeiro aqui, você tem no estado de São Paulo, um branded content pago pelo AC Camargo, e a gente identifica isso, porque no cantinho, todos eles, do lado do logo, de quem pagou, aparece apresentado por. Então, está lá, apresentado por AC Camargo, e lá tem um selinho chamado Estadão Blue Studio, a equipe de jornalistas que faz esse material. No do meio, a Unimed, pago o jornalista aqui, Estúdio Folha, e no canto direito da tela de vocês, aqui também da Redditor, sobre as práticas ESG, isso no Infoglobo, o material do Globo. Né? Então, é como se fosse um anúncio, mas tem pinta de matéria jornalística. Diferente de um anúncio, normalmente pago, mas que você tem menos informação, a gente está muito mais acostumado a ver isso. Né? Então, alguns exemplos, divulgando acreditação. Isso é um antigo, eu tinha esse slide já há muito tempo, mas, por exemplo, quando a Unimed americana fez esse anúncio, há muito tempo atrás, eu nem sei como está hoje, mas ele foi o primeiro hospital de Americana a ter certificação. Bom, né? Então, ele mostra lá, eu sou acreditado nível 1, porque na ocasião era diferencial competitivo para ele ali. Né? Estamos quase acabando aqui essa leva, mas aqui vocês estão também bastante familiarizados, isso é rede social. Os 2 primeiros grupos de anestesia, um divulgando um prêmio que o residente teve, o outro divulgando uma certificação Plan 3, e um terceiro é um médico chancelando um material preventivo de informação aqui para o paciente. Folheteria, que a gente costuma ver dentro das instituições, dentro dos estabelecimentos, esse é um do Doutor Consulta. Aqui também, só para o Doutor Consulta, esse uso de mobiliário urbano, isso aqui é no metrô. Né? Isso aqui é um uso de mobiliário dentro dos hospitais. Aqui, por acaso, é um totem eletrônico, mas muitos estabelecimentos usam totem em papel, aquele que parece uma régua assim, outros aquela TV em sala de espera, com propaganda passando ali. Então, tem uma miríade assim, de combinações possíveis, de peças possíveis, para a gente falar com o mercado sobre o que é o nosso diferencial competitivo ou sobre aquilo que a gente gostaria de estar expondo. Esse conjunto de possibilidades sempre, ou desde muitos anos, esteve de alguma forma regulamentado e orientado pelo CFM. O que mudou então? O
por que que algumas peças, mesmo se a gente olhar aqui para trás, não estão seguindo exatamente o que era a norma. Antes, desde a última norma que a gente tem acesso, que é a de 2011, até hoje, 2024, muita coisa mudou. Hoje, 10 anos depois, quer dizer, desde 2021, na verdade, né? Depois eles passam discutindo a norma que a gente vai ver agora. Em 10 anos, a rede social mudou, o acesso às pessoas à rede social. Hoje, qualquer um pega um telefone e faz um vídeo sem precisar de uma equipe externa, sem precisar de um designer. Tem um montão de coisa que facilitou e transformou a nossa vida de uma forma que as normativas do CRM para publicidade e propaganda não conseguiam acompanhar. Então, se fazia uma certa vista grossa para algumas peças. Com a nova resolução, muito mais atual, ainda assim, imagina, ficaram discutindo 3 anos, porque a gente vai ver agora em conjunto. Em 3 anos, você não tem nada na norma que fala sobre inteligência artificial. Não vi nada que seja significativo sobre, por exemplo, o uso de WhatsApp, que hoje para a gente é uma ferramenta de comunicação, de publicidade, propaganda espetacular, muito usada. Mas já foi um avanço muito, muito importante. Deixa eu só olhar aqui meu tempo, porque senão eu vou falando, vamos lá. Mas já foi um avanço muito, muito significativo. O que é a minha ideia com vocês agora? Entender, deixa eu só sair aqui, o que mudou, o que pode e o que não pode. A nossa expectativa, como agência de publicidade, como os profissionais mais antenados nessa realidade digital, é que haja um olhar mais rigoroso sobre agora o que pode e o que não pode. E quanto melhor informados estivermos sobre isso, todo mundo ganha, né? Quem não leu o manual ainda, pode puxar aqui pelo QR Code. Se não, basta digitar lá, Manual de Publicidade Médica Codami 2023, consegue fazer o download do material ou ler direto no aplicativo aqui do próprio CFM. O que eu vou fazer com vocês agora, eu vou abrir o manual. Não é para nossa aula ficar chata, nosso bate-papo ficar chato, eu juro, mas é para poder desmistificar o manual. A gente vê uma peça assim, que tem 156 páginas e já apavora, e já acha, não vou ler, não sou técnico, isso é coisa de advogado. A ideia é, quero mostrar com vocês que o material ficou ótimo. Tá mamão com açúcar para ler, para interpretar. Tá cheio de exemplo prático, não tem por que a gente não olhar, tá? Não tem por que acompanhar. Então, vou mudar de tela aqui rapidamente. Vocês estão enxergando? Apareceu o manual? Então, maravilha. Não se preocupe, a gente não vai ler o manual todo, não, juro. Eu vou tentar até não ler com vocês, e se vocês não estiverem enxergando a tela, também não tem muito problema enxergando a letra. Porque eu fui marcando só para, de novo, com essa intenção de desmistificar um pouquinho. Primeiro ponto do manual. Como eu falei anteriormente, o material abrange toda e qualquer forma de comunicação que a gente tenha com o mercado. Não é só online. O manual não está falando só sobre rede social, ele está falando sobre o Buzzdoor que eu mostrei ali atrás, está falando sobre o painel dentro do shopping que eu mostrei ali atrás, e também, obviamente, está falando agora o que pode e o que não pode quando a gente está usando o Instagram. Todo esse material, que ele agora, então, está normatizado, primeira regra, a orientação básica aqui é, quando for pessoa física ou médico, alguma coisa fugiu da normatização, quem responde é o médico. Numa instituição de saúde, quem responde é o médico ou diretor técnico responsável. E se for aqui um sindicato ou uma questão associativa aqui de médicos, quem responde é o presidente dessa associação, para não ter dúvida. E responde como? Como ele se apresenta, né? Todas as peças, essas peças que a gente vai descrever agora aqui um pouquinho, elas têm que ter o nome do médico ou do responsável técnico, 2 pontos, CRM, e depois do CRM, a palavra médico. A gente vai ver um exemplo. Quando o profissional tiver 2 CRMs, ele pode colocar 2 CRMs. Se ele tiver uma especialidade, entende-se por especialidade aquilo que está cadastrado junto com o conselho, junto com o CFM, com o CRM, perdão, ele tem que ter um RQE. Se ele não tiver, ele não pode se dizer especialista. A gente vai dar uma olhada nisso, porque esse é um assunto muito... é quase polêmico, tá? Quase não, é polêmico. Vou dar uma espiada aqui nele com mais cuidado.
Então, essa forma como o material tem que estar, eu vou chamar isso de assinado, tá? Tem que estar assinada. Deixa eu mostrar para vocês na prática. Eu fui para a página 62 do manual, tá? Pra vocês verem que todas as normas elas estão exemplificadas ali. Então, aqui em cima, não sei se você não deve ver meu mouse, mas então lá, médico com apenas um CRM, tá lá, Júlia Dutra Araújo, médica CRM, RS, número. Médica com 2 CRMs, é o exemplo da direita. Médico com especialidade registrada, Júlia, médica, CRM, o número do CRM dela, embaixo. A especialidade e o RQE dela. Se tiver mais do que uma especialidade, pode botar 2. Eu tenho 3, lamento, escolhe 2. Só pode 2. Tá? Qual é a questão que está sendo um pouquinho mais polêmica em relação a isso? Se você tem pós-graduação, mestrado, doutorado, independente se fez na NASA, não tem registro, não tem RQE, não pode se dizer especialista. E, aliás, ao assinar a peça, você tem que botar o médico, CRM, do lado escrito não especialista, se for uma questão voltada a uma especialidade específica do que você está discutindo. Obviamente, está tendo controvérsias, tendo muita discussão aqui sobre esse assunto. Tem, inclusive, uma sociedade que eu nem conhecia, chama Abramepo, Associação Brasileira de Médicos Experientes, especialistas em pós-graduação. Até esqueci a sigla. Mas Abramepo conseguiu uma liminar liberando os médicos que têm pós-graduação de cumprir essa norma. Tá? Quem quiser dar uma olhada, depois no finalzinho da apresentação eu deixei meu WhatsApp. Vou deixar meu WhatsApp, porque eu posso mandar para vocês o que saiu aqui a respeito disso. Acho que pode ser bacana para quem está nessa situação, de ter feito pós, ter feito doutorado, mas não tem RQE e não achar justo ter que escrever não especialista. Aliás, a afirmação é que isso, de alguma forma, descredencia ou mais confunde o paciente do que esclarece sobre a expertise de determinado profissional. Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. Opa! O que é mais fácil ter baixando por aqui. Falei um pouquinho sobre o material, sobre o que pode e o que não pode, perdão, sobre como assina. Outra informação importante isso vale para todas as placas de sinalização que, de alguma forma, dentro da instituição, apresentarem o corpo clínico. Todo o material usado na divulgação, seja físico ou virtual, deve estar respaldado aqui pelo que está descrito aqui, sobre essas assinaturas que eu estou chamando. Outra coisa importante, rede social, post, site, blog, como é que fica a questão da assinatura? Pode estar na bio, lá em cima. Tá? Pode estar no bio do Instagram. Você não precisa assinar cada peça. Mas uma coisa importante, se você utiliza o seu Instagram, se ele tem caráter pessoal, suas férias, é pessoal, mas você fez uma publicação médica, aquela publicação passa a responder da mesma forma com as demais publicações do que está dentro da normativa aqui. Autorretrato, selfie, agora pode. Você pode fazer selfie. Você pode fazer fotografia do ambiente, desde que isso não represente o que o manual chama de sensacionalismo. Eu sou melhor, eu sou maior, sou mais bonito, sou único a fazer e por aí vai. Se isso não representar, você pode. Sem preferencialmente que isso ajude na educação do médica sobre o ambiente. Você pode mostrar como são as suas instalações. O teu diferencial competitivo é hotelaria 5 estrelas, você pode mostrar o ambiente do teu consultório. Você pode agora, outra inovação no manual, inclusive mostrar quem faz parte da tua equipe multidisciplinar. Então, você é um cardiologista que tem junto uma nutricionista trabalhando com você. Você pode mostrar na tua rede social, fazer propaganda do serviço da nutricionista. Para isso, você precisa de um termo de consentimento de uso de imagem dela. Eu também mando para vocês o material, se vocês precisarem, posso mandar alguns modelos. É um termo de consentimento de imagem dela ou do paciente, depois a gente vai ver como usa a imagem do paciente. Tem que ter o mais explicadinho possível onde essa foto vai ser usada, por quanto tempo será usada,
e que é a informação de que ela pode ser retirada a qualquer momento. Outra informação importante do termo, que a pessoa não foi paga para isso. Porque pagar para poder usar a imagem, isso não pode. Publicação de um terceiro, você pode repostar? Pode. Te marcou lá, você pode repostar na tua rede. Só que, ao repostar, aquela publicação tem que estar obedecendo às normativas. Você passa a ser responsável quando você coloca na tua rede uma postagem de um terceiro. Quando você reposta, tá? Isso é uma coisa importante. Outra coisa, no que se refere à repostagem. Eu estou olhando aqui porque deu um sinal de bateria estranho, eu acho que não está carregando aqui no telefone. Talvez, Nazaré, eu te peça 1 minuto para trocar de tomada, tá? Eu te deixo a palavra 1 minuto até eu trocar. Sinal. Então, eu até me distraio aqui vendo esse sinal vermelho. Paciente fez elogio, pode repostar? Pode. Se ele não tiver não tiver sido também tipo de formação sensacionalista, ele pode dizer: muito obrigada, doutora Nazaré, pelo atendimento maravilhoso que eu tive em nossa consulta. Mas não, a doutora Nazaré é a melhor médica do mundo. É a melhor, essas que se podem interpretar como sensacionalismo, isso não está permitido repostar. Se o paciente fizer, a gente não pode obrigar a fazer ou não fazer, mas o CFM pode achar estranho se aquilo for repetido. Se o paciente, um influenciador, um paciente, um terceiro, numa rede que não é sua, começa a falar repetidamente de você, isso pode despertar a necessidade de uma investigação. É o que está dizendo o manual. Se você for repostar esses elogios, você pode fazer isso, de acordo com as normativas, até 2 vezes no semestre. Depois eles acham que é sensacionalismo. Tem uma discussão aqui. Eu reli o manual. A minha interpretação, que seriam 2 vezes a publicação, o elogio de um mesmo paciente. Eu já ouvi de um advogado que seriam 2 de pacientes em geral. Particularmente, eu acho muito maluco, muito pouco 2 em um semestre, no universo de postagem que a gente está trabalhando o dia todo com isso. Tá? E é só para saber que tem um pouquinho aqui dessa discussão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente não passou, que falamos. Usar a fotografia do ambiente de trabalho? Pode. Falei que pode. Você pode se fotografar aqui. Você pode, inclusive, usar a foto, usar a imagem e apresentar os seus próprios equipamentos da sua tecnologia, desde que, novamente, sejam recursos tecnológicos cadastrados ou regulamentados pela Anvisa. Não pode ser procedimento experimental, nada experimental é autorizado, e se for um equipamento, tem que ser um equipamento registrado, mas você não deveria nem estar podendo usar se não fosse, mas sendo registrado, a tua descrição sobre o equipamento tem que ser exatamente da forma como está descrito ali. Você não pode atribuir outras propriedades, outros usos ao que você estiver divulgando. Deixa eu ver se aqui já passamos aqui. Já falamos da área correlata, que a gente pode divulgar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui especial. Isso aqui ficou bom. Não tem nada de errado, e o CFM não proíbe de forma alguma que agora, ao divulgar o seu serviço, você coloque, obviamente, o local, os planos de saúde que você atende, meios de pagamento e preço. Restrições em relação a isso. Preço, você não pode fazer nada que represente venda casada, faça uma consulta e ganhe um Botox, ou pacote, coisa do tipo consórcio, premiação, ou colocar preço naquilo que é interpretado como um procedimento ou algo que aconteça apenas após uma avaliação diagnóstica. Sessão de Botox, R$100. Sem a consulta, como é que a gente está oferecendo Botox, por exemplo? Sem a consulta prévia no profissional. Então, essas pequenas coisinhas, que são pequenos detalhes, mas sim a gente já pode divulgar preço. Você pode, inclusive, divulgar desconto. Então, quer usar Black Friday? Pode usar Black Friday para fazer uma sessão mais barata, uma consulta, o que quer que seja mais barato. Só que, para isso,
como isso é passível de investigação, é importante que você tenha notificado, mantenha um registro de quanto era o seu preço, 3 meses antes da data do desconto. Eu soube também de um advogado que já tem gente deixando isso registrado em cartório. Que vai que perde o registro, pelo menos está registrado em cartório, que cobrava 100, naquela semana cobrou 30, ou o que quer que seja, para comprovar que, de fato, houve um desconto, que teve período para isso, que teve aqui uma razão de ser. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Falamos. Você pode, sim, participar de peças de publicidade ou propaganda da instituição em que você trabalha, desde que você tenha assinado e peça, assim, o seu termo também, o seu termo de uso de imagem. Você pode organizar cursos, está autorizado pelo CFM, que você divulgue preços de cursos para leigo, curso para gestante, curso associado aqui à tua prática para leigo. Desde que você não ensine, desde que não seja atos médicos. Isso aqui não é novidade, todos já sabiam, só o manual volta a falar sobre isso. Curso em geral, também, como curso científico, médicos, também gera bastante prática, você pode fazer, discutindo, obviamente, ensinando o ato médico para médicos. Se for estudante, eu acho que isso até deve ser um pouco mais difícil no dia a dia, mas se for estudante de medicina participando do curso, ou seja, sem CRM ainda, que se tivesse um registro de quem são esses estudantes. Uma coisa interessante sobre esse termo, eu acho que é o que aparece aqui, não, é pouquinho mais à frente, é sobre imagem ao vivo. Se não for para médico, você não pode, de acordo com a resolução, ter uma equipe filmando um procedimento cirúrgico, por exemplo. Primeiro, você não pode mostrar o procedimento médico para o leigo, ao que diz o manual. E depois, registrar uma equipe médica registrando uma cirurgia, por exemplo, para fim de publicidade, não pode de jeito nenhum. É o que está sendo colocado aqui também. Você pode, nas suas redes sociais, na sua propaganda, emitir juízo de valor. Ai, como eu amo trabalhar aqui. Ai, que delícia atender aqui. Hoje atendi esse paciente maravilhoso. Você só não pode dizer que esse paciente maravilhoso é a Xuxa, ou quem quer que seja. Nenhum paciente pode ser identificado, mesmo que ele autorize. E o que o conselho chama de identificação? Nome e rosto. Então, mesmo que a gente tenha uma autorização, não podemos usar. Foto de rosto, se for para mostrar algum procedimento de face, usa tarja, para tampar os olhos, para tampar a boca, o paciente não pode ser identificado. Ah, mas eu fiz uma cirurgia de varizes na Angélica. A Angélica, antiga apresentadora, tem uma pinta que o Brasil inteiro conhece na perna, isso pode. Tatuagem, pinta, qualquer outra coisa pode, o que não pode é nome e rosto. Outra coisa, que isso nem precisava estar aqui, porque as redes sociais já estão sendo bastante restritivas em relação a isso. Mas seio, nádegas, não pode. Nada que possa expor o paciente a essa sensação de nudez, tá? Paciente é o terceiro. Outra coisa importantíssima nesse comentário, nada do que for escrito está autorizado que dê a sensação de que que o médico está prometendo algo que ele não consegue entregar. Então, a gente vai dar uma olhadinha mais tarde, logo em seguida, quando a gente estiver falando de antes e depois, como é que a gente fala sobre o resultado de um determinado procedimento, o resultado de determinado ato, né? Ato médico aqui, como é que a gente apresenta isso respeitando a regulamentação. Ainda que, do mesmo jeito que a gente tem o direito de falar, estou muito feliz trabalhando aqui, adoro esse hospital, a gente também pode, está permitido fazer observações do contrário, negativas, sobre ambiente de trabalho, o que quer que seja, desde que respeitado aqui os devidos ataque ao outro aqui, né? Se você trabalha com órtese e prótese, sim, você pode demonstrar. Você pode demonstrar, você pode falar e pode defender, desde que não fale a marca. E quando houver conflito de interesse, que isso fique exposto. O médico pode ser sócio, de acordo com o manual, do que ele quiser. Ele pode ser sócio de uma ótica sendo oftalmologista. Isso já era antigo também, já esqueci, mas você não pode ter uma loja de óculos dentro do consultório. Essa associação é que não pode acontecer. O manual faz uma observação interessante sobre comunicação de massa. Ele considera a comunicação de massa esses grandes veículos, né? Jornal, TV,
E ele diz, se você for convidado para dar uma entrevista, a tua obrigação, a tua orientação, a orientação é dada haja de acordo a ter certeza, para que a sua conduta como entrevistado não pareça que você está querendo angariar a clientela. Eles entendem isso como mercantilização da saúde. Numa entrevista, aí sim eles pedem para que você não dê seu endereço, local de trabalho, forma como você atende. Aquilo que podia no post, aqui no veículo de massa não. Aqui. Nem a gente, nem o médico pode prometer garantia de resultado e nem um terceiro influenciador, por exemplo. Você não pode contratar um influenciador para ela falar, olha que lindo ficou minha face com o cirurgião XYZ. Nada que possa ser interpretado como garantia de resultado. Outra coisa proibida é conferir selo de qualidade. Olha, eu sou um ortopedista e aqui eu chancelo essa joelheira, essa aqui eu garanto. No, qualquer tipo de chancela desse tipo também está proibida pelo conselho. Falamos que não pode falar nada de experimental e falamos que o influenciador contratado ou supostamente contratado também tem que tomar os mesmos cuidados, porque também está sendo observado. Já comentei, técnica em tempo real, restrita ambiente médico de tratamento. Não posso apresentar um paciente recebendo um tratamento ao vivo ali dentro da rede social. Anunciar a utilização de técnicas, qualquer que seja, que não tenha sido reconhecida pela Anvisa ou que você, ao descrevê-la, use o que eles depois interpretam também como sensacionalismo. Essa técnica é a única, é revolucionária, só eu tenho, é a única a fazer e é a única que conseguirá atingir tal objetivo terapêutico. Também é proibido. Vamos lá. Isso aqui é também interessante. Receber título de médico do ano, destaque de especialidade, melhor médico, bambam das galáxias, também não pode. Eles entendem que isso é uma das armas utilizadas pela indústria para enganar, para uma má prática de comunicação. Então, eles também pedem para que isso não aconteça. Aqui, deixa eu dar um pulinho para essa aqui. A gente já está caminhando aqui para o fim do manual para a gente passar, especialmente para as questões relacionadas a isso. Antes e depois. Foto de paciente, pode? Pode. De novo, desde que devidamente identificado, desde que devidamente respondido o termo e não identificado, nem por nome nem por face. Antes e depois, pode? Pode. Com as seguintes restrições. Primeiro, tem que ter 4 pacientes demonstrados, pelo menos, para entender que não é um caso isolado, que em média aquilo acontece. Então, você tem que ter 4 pacientes. A história contada nesse tipo de postagem tem que seguir essa lógica, tá? Fui procurado com sintomas, o paciente procurou com sintomas os tratamentos possíveis eram a minha opção foi pelo tratamento tal, os resultados obtidos foram tais, mas as complicações possíveis são tais. Então, é uma história que deixe mais claro para o paciente que aquilo não é uma propaganda enganosa e que o fato de ter dado certo com aquele que você está demonstrando não necessariamente daria com ele, que aquilo não deu só com o fato que você está demonstrando, e sim com pelo menos aqueles 4 que você está trazendo ali. Uma sugestão que o Kodami traz é trazer isso em formato, talvez, de vídeo. E ele é tão específico em relação a isso que ele chega a dizer, se você condensar esses casos todos em vídeo, a tela, comparando antes e depois, tem que ficar pelo menos 2 segundos para dar tempo da pessoa ver e interpretar. Então, aqui tem uma preocupação bastante interessante. Já falamos de equipe externa, que não pode estar dentro da sala. Essas imagens que você for apresentar, você não pode manipular no sentido de melhorar o resultado, melhorar a aparência. Mas você pode recortar e pode colocar as tarjas. Você pode melhorar a nitidez, o foco, mas você não pode mexer na imagem, tá? Isso. Tá? Deixa eu ver aqui se a gente ainda tem. Ah, sim. E aqui só para vocês
depois acompanharem com o manual. O manual é tão explicadinho, você tem as normas, os comentários, e aí depois você tem exemplo de tudo que a gente falou. Como seria um cartão de visita, como seria... Ah, isso aqui eu esqueci de falar, é interessante. A assinatura, já não lembro se eu falei, tem que estar numa proporção de 35% da maior letra de uma peça. Então, você fez um outdoor, a primeira letra é desse tamanho, a assinatura tem pelo menos 35% do tamanho daquela letra maior. E aí o manual assim segue, trazendo exemplos. É muito didático, é muito didático. Antes de passar para nossa último bloco, você vê que eu engatei a primeira, né, Nazaré? Mas eu estou cumprindo aqui o meu tempo certinho. Deixa eu perguntar para vocês se existe alguma dúvida em relação ao manual. Ou, qualquer dúvida até agora, né? Mas especialmente em relação aqui às normas. Querem discutir alguma coisa específica? Ou sigo? Pode seguir, Gil. Eu vou fazer as perguntas, se alguém deixar aqui no chat, eu faço para você no final, e eu tenho algumas também que eu vou te fazer, tá bom? Maravilha. Então, vou voltar aqui a compartilhar. Essas últimas duas telas, elas nem precisariam ser telas aqui, porque a gente podia só bater um papo, porque eu me sinto muito na obrigação de discutir com vocês. O ponto para mim, como profissional de marketing, é essencial. Assim, é ponto crítico de sucesso. A gente fala de atrair cliente. Isso é só um pedaço do trabalho. Todos estão Isso é dizendo só que o está primeiro muito pedacinho. claro, Gil. Ah, que bom. Fico feliz Muito bom, claro. aqui. Atrair é só o primeiro ponto. Porque o segundo, tão importante, ou mais importante ainda, é a gente reter esse paciente. Quando atrai esse cliente, estou chamando de cliente para usar o mesmo termo, olha que coisa curiosa. Quando a gente falava cliente há 10 anos atrás, cliente para medicina, quando já se viu, agora o nome clientela está escrito no manual. Então, como é que a gente atrai cliente? Por meio da promessa, prometendo melhor que o concorrente. Como a gente mantém cliente cumprindo o que prometeu. Então, o tempo todo a gente tem que estar falando de coerência. Se eu prometi que eu sou mais rápido, que eu atendo mais rápido, eu sou mais rápido comparativamente, eu tenho que ser mais rápido. Não só no atendimento, mas a sensação em todos os pontos de contato. Então, da entrega do carro para o manobrista, a devolução do carro no manobrista, em todas as etapas. Se eu digo que que eu faço um grande investimento em tecnologia, que meu consultório é o melhor de tecnologia, a forma como eu escolho o meu material de divulgação, a forma como eu escolho, inclusive, até às vezes, objetos de decoração. Se eu tenho uma revista que está datada de 8 meses atrás, opa, tem uma coisa aqui que causa ruído em quem vê. Então, em todos esses pontos de contato, vocês estão vendo a tela aí também? Ainda? Gil, não Voltei a tá, o compartilhar? slide não está todo aberto. Ah, agora abri, acho que abri agora, vê? Isso, sim. Ah, foi. Esse é o último aqui. Agora Só para sim. reforçar. Então, agora sim, quando eu comparo, essa barrinha azul é o que eu prometi, e o em vermelho é aquilo que eu consegui que o outro percebesse que eu entregasse, que eu entreguei. Então, quando ele percebe menos do que eu prometi, esse é o cara insatisfeito que vai embora. Quando eu entrego, quando ele consegue perceber que eu não menti, coerência é a palavra-chave aqui, eu tive uma boa relação nesse contato, nessa experiência, provavelmente o paciente que volta. Ele, a segunda etapa, e essa última etapa, que é quando eu entrego um pouco mais do que a minha promessa, são os pacientes que eu estou conseguindo reter dentro do meu quadro. Então, atrair pela promessa, reter por meio da satisfação, da coerência entre aquilo que eu entrego e que eu prometo. Com isso, eu encerro o nosso ponto aqui sobre o que está sendo considerado... Opa, saí... Não, voltei. Sobre o que está sendo considerado aqui adequado para... que se refere à ética à comunicação. Opa, interromper. Aqui. Agora interrompi. Agora Muito sim. bom. Eu deixei minha tela rapidinho, mas ela já saiu. Acho que a Gil deu uma caidinha, ela está lá na África, então ela deve voltar já já. Ela tinha dito que isso podia acontecer. Muito importante a gente poder discutir sobre isso, né? Temos aqui uma audiência incrível de profissionais da área de saúde, temos enfermeiros, médicos,
várias pessoas aqui, vários gestores, e é muito importante a gente abrir essa discussão, porque o marketing ainda tem um assunto assim muito complexo, muito denso para todos nós, e muitas das vezes com alguma resistência, até na área de saúde. Então, o que a gente observa é que alguns profissionais ou não divulgam, porque tem medo de errar, de ferir o seu código, ou divulga demais e por isso, às vezes, acaba trazendo algum conteúdo errado. Ela está dizendo ali no WhatsApp que está voltando. Então, é muito importante a gente não ter medo de falar sobre o assunto, a gente abrir uma discussão sobre e termos pessoas que podem aqui trazer para nós, né? Então, eu quis trazer a Gilmara justamente porque traz esse olhar do que é assistido para a área de saúde como agência de marketing. Então, muito importante a gente poder abrir um pouquinho a questão. E se vocês tiverem alguma pergunta, ó, Gil conseguiu voltar, podem registrar aqui alguma pergunta de vocês, e eu tenho algumas também que vou falar. Gil, que bom que você conseguiu voltar, a palavra aí com você de novo. Está sem som. Agora sim. Isso, Ele agora sim. estava pedindo desculpas aqui que eu caí. A última tela era a tela aqui com o meu e-mail, que eu vou deixar depois aqui, para quem quiser eventualmente me solicitar, eu encaminho com o maior Tá prazer. bom. Depois Modelo você do termo de... pode me Pode falar. mandar depois, que a gente tem uma pasta de lá do Voluntários, que eu insiro todo o material. Então, se você quiser mandar o PowerPoint, o termo, tudo direitinho, eu anexo lá e envio também para eles, tá bom? Combinado. E queria perguntar para vocês, tem perguntas, tem dúvidas? Como é que está aqui? Como é que foi esse tempo que eu caí? Eu queria fazer uma pergunta para você, Gil, para te aproveitar aqui ao máximo. Queria falar o seguinte: o fiel da balança entre o que pode e o que não pode em propaganda e publicidade médica, a partir da nova resolução, né, do parecer, como você falou, que pode parecer sensacionalismo ou não. Mas essa avaliação pode parecer um pouco subjetiva, não é? Para os profissionais da área de saúde. O que que você acha que pode ser interpretado pelo CFM como sensacionalismo, Gil? Tem um ponto, tem um capítulo específico, um artigo no próprio Codame que ele explica o que é sensacionalismo. Então, basicamente, o médico não pode enaltecer-se ou enaltecer a instituição, então, atribuir característica para ele que induza a percepção de garantia de resultado, como eu falei, também é considerado sensacionalismo. Divulgar técnica que não é reconhecida pelo CFM, entendido como ação de sensacionalismo. Alterar ou interpretar dados de modo a favorecer o que ele quer trazer como diferencial competitivo, o que apresentar também não pode, alterar dados numéricos não pode, isso também é entendido e interpretado como sensacionalismo. Apresentar para o público qualquer imagem ou qualquer abordagem aqui que deveria ser somente para médicos, ele apresentar ao público, no nosso bate-papo ali eu dei o exemplo, por exemplo, ele tá fazendo um procedimento ao vivo, isso também é interpretado como sensacionalismo, ou divulgar qualquer informação que possa causar, isso é interessante, qualquer informação que possa causar intranquilidade, pânico na população, também é entendido como sensacionalismo. Tá? Isso Perfeito. assim que ele dá qualquer coisa nesse sentido pode levar para uma investigação. Perfeito, Gil. Uma outra coisa que me chamou a atenção, segundo sua apresentação, o core da publicidade está na divulgação de mensagens relacionadas a um diferencial competitivo. Mas o que dizer das postagens que são associadas a datas comemorativas, por exemplo, ou outros assuntos mais gerais? Como que você acha que isso pode se encaixar de forma ética e responsável na estratégia de marketing na área de saúde? Boa pergunta, obrigada. A gente aqui tinha 40 minutos, então foi uma opção falar só de um dos braços aqui de Sim. quando a gente está fazendo uma linha editorial para divulgar produto, serviço, ou um profissional, o que quer aqui que seja. Mas, em geral, além das ações para atrair, dentro daquilo que a gente entende como reter, ou às vezes até como parte da atração, da estratégia de atração, você tem que estabelecer relacionamento. Então,
Uma vez definido o seu público, qual é o diferencial, você tem assuntos correlatos dentro de editorias pré-definidas que você pode e deve explorá-los em sua rede social. Assim, um exemplo mais clássico, você tem uma loja de bolo. Então, você não vai na rede social todo dia para dizer, tem uma loja de bolo, meu bolo é quentinho, meu bolo é quentinho, meu bolo é quentinho. Você um dia dá uma receita de bolo, outro dia você vai dar vai mostrar na linha editorial de depoimentos de pessoas que adoraram o seu bolo. Depois, um dia você faz uma celebração pelo Dia da Cozinheira. Então, são atividades, assuntos correlatos ao seu core. E é isso que você faz ao longo da tua comunicação, sempre que possível dentro de uma estratégia de relacionamento. Não sei se eu respondi a tua questão, Nazaré. Sim, Você é craque respondeu. nisso aí, né? Respondeu, perfeito. Queria uma outra provocação na hora que você caiu, estava até batendo papo aqui com o pessoal sobre isso, Gil. O marketing na área de saúde, as pessoas às vezes têm certo preconceito e até resistência para falar, não é? E eu acho que é muito importante justamente para trazer toda essa questão que você trouxe aqui muito claro. E eu queria saber de você o seguinte: deixa uma mensagem para o pessoal da saúde que está aqui, porque eu vejo assim, a gente tem dois polos, né, muito distantes. Ou a pessoa não publica porque tem medo de errar e aí prefere, fica escondidinho, não é? E isso não é bom. Ou alguns profissionais ficam tão motivados, tão animados, hoje é mais fácil de postar e a gente está aqui com o celular na mão e faz um vídeo na hora, como você mesma falou. Antigamente era super difícil, né? Você fazia um vídeo, mandava para edição e pagava uma fortuna, e hoje as pessoas botam aqui, e com isso a gente vê muito erro, apesar até do CFM ter trazido toda essa liberação que a gente já esperava há muito tempo, como você falou, mas ainda a gente consegue perceber muita coisa que descaracteriza até a ética e a responsabilidade que nós temos com o nosso paciente, com o nosso usuário. Fala um pouquinho para nós sobre isso. O que você acha e qual é o meio termo aceitável com tudo isso? Ótima oportunidade aqui de discutir o que é o marketing, sim. Marketing é uma disciplina que vai ajudar os negócios a serem mais sustentáveis. Não estou falando de sustentável de questão de meio ambiente, ele é poder ter lucratividade, empregar gente, continuar no mercado, aumentando concorrência, entregando um serviço melhor, de comunicação melhor. Então, marketing, o que eu quero dizer? Marketing não é só propaganda. Propaganda é um meio pelo qual a gente conversa com o mercado. Redes sociais são meios pelos quais a gente conversa com o mercado e principalmente não, mas também a forma como a gente escuta o mercado. Você pode não querer estar em rede social, você pode não querer postar, mas você não ter uma conta ali para pelo menos olhar o que o teu concorrente faz, você está ameaçando o teu negócio. A decisão de você não estar num ambiente digital é uma decisão muito, muito séria. Hoje, alguns dados já mostram que quase 90% das pessoas consultam a existência daquele profissional, sobre esse profissional, antes de procurar um serviço de saúde. Sim. É quase, se você não existe no ambiente digital, é quase como se você não existisse fisicamente. Você acredita menos em quem está lá na 10ª página. A gente olha a avaliação, a gente olha a avaliação de Uber, não vai olhar de médico? Sim. Você ter profissionais, mecânico, a gente olha tudo na internet. Olha a avaliação. A gente quer se posicionar como profissional, não, estou além do marketing, estou além da publicidade. As pessoas estão falando de você na rede social, quer você queira, quer não. As pessoas estão comentando, elas fazem comentário no Google, elas fazem comentário um com os outros. No Google Mais Business, eu posso botar lá, doutora Nazaré, e eu vou saber o que as pessoas pensam sobre você, sem que você tenha escrito nada. Então, não estar no ambiente digital, não ler o que falam sobre você é fechar os olhos para o mercado. É fechar os olhos, e pior de tudo, é parecer surdo para o mercado também. Isso é uma coisa importante em rede social, a gente não falou porque nosso tempo é curtinho mesmo, mas decidiu ter uma conta para atrair ou para reter, uma conta comercial, literalmente para fins comerciais, você tem que ter uma estratégia de resposta, que aquilo é a tua reputação. Como você vai responder diante de uma crítica, diante de um outro profissional? Então, é bastante complexo. O marketing é muito mais do que propaganda. O meio termo tem uma estratégia de negócio.
que você quer como negócio? Quais são os canais que são possíveis? Onde é que eu me perco? Onde é que você se permite? Não precisa todo mundo sair postando por aí. Mas olha o mercado, esse é o mínimo. Visite a rede social dos seus concorrentes, isso é o mínimo. Saiba o que estão falando com você, isso é o mínimo. Se além disso tudo, você conseguir postar, falar sobre o seu diferencial competitivo, dou maior força, porque eu acho que é o caminho. É Mas não muito sei se... importante isso, né, Gil? Porque, assim, às vezes a resistência acaba levando você a não buscar informação, a não se aprimorar. E não existe negócio em qualquer área sem marketing, não é? É muito importante que você se posicione, que você crie uma estratégia. E, como você disse no início, o profissional de saúde tem que entender o seu produto, o seu serviço como um negócio, não é? Ele não tem que ter vergonha de publicar, de dizer o que está fazendo, porque é assim que muitas das vezes o nosso usuário vai ter uma visão sobre o que você é, sobre o que você entrega e sobre como você entrega. Não é verdade? O marketing te ajuda. Então, como você falou muito bem aí várias vezes, é uma ferramenta, mas é uma ferramenta que cada vez mais a gente não pode ficar sem. Nós estamos numa linguagem, numa era de inteligência artificial, numa era em que as redes sociais são comunicação e relacionamento com o nosso usuário e aproxima, não é verdade? Então, de forma estratégica, está aí, a gente precisa saber como usar, porque quem não sabe ou não vai usar, ou pior, vai usar errado. É, Então, eu digo que só tem um lugar em que não existe marketing, onde tem, onde tem monopólio. Se você é o único verdade, médico, se você é o único médico no raio de 360 quilômetros, não precisa fazer propaganda, não precisa nem, vão parar em você mesmo. Se verdade. você tem algum concorrente, um potencial concorrente, aí você tem que pensar no teu negócio. Verdade. Mesmo Senão, assim, né, Gil, pensa bem, quando, como você falou, às vezes a pessoa relaciona o marketing só à desculpa. publicidade, a uma peça, e marketing é muito além do que isso, é como a gente se posiciona, como eu falo para você, como você fala para mim, não é? Eu estou aqui hoje com a camisinha da AVS, É, então, não é? Isso é marketing. Como a gente está aqui recebendo os nossos convidados, como a gente está aqui no ciclo de desenvolvimento de líderes, esse é um projeto do GT Assistencial, que foi uma forma da gente trazer esse conteúdo maravilhoso com os meus convidados, com as pessoas que trazem toda essa problemática aqui na área de saúde, como a gente traz a solução, porque foi votado, né, os temas foram votados, o marketing saúde foi um dos mais votados, então a gente está fechando hoje o primeiro ciclo com você, né, que não podia ser outra pessoa aqui, eu estou muito feliz de ter recebido você aí da África, tão longe, mas que se dispôs e marcou que a gente está hoje um dia antes do feriado no Rio de Janeiro e temos uma plateia aqui super bacana. E eu queria te agradecer, Gil, muito, muito, muito pela sua disponibilidade, por todo o conteúdo maravilhoso que você trouxe para nós e você quer falar mais alguma coisa antes da gente fechar? não, só quero agradecer a oportunidade da conversa e a oportunidade de debater a disciplina de marketing, exatamente como você falou. Você tem jornada do paciente, você tem experiência do paciente, você Sim. tem, dentro ainda do ambiente digital, você tem campanha, como é que você faz, como é que você mede, como é que você mede indicador em marketing, em publicidade, o que você faz de comunicação interna, e pô, tem muito assunto, mas tem muito Sim, assunto. sim. A Fico gente feliz pode as pessoas conversar estarem aqui outras com a gente. vezes também, né, Não, Gil? Porque tem muito a pesquisa de satisfação, que é uma ferramenta muito importante, não é? Na nossa área, para que a gente possa utilizar as métricas para tomada de decisão baseada em evidência, tudo isso que a gente precisa e que a gente quer também. Ó, a gente vai ter muita conversa aí ainda aí para outros encontros, eu tenho certeza disso. Gil, eu quero agradecer de novo a você, quero agradecer a nossa audiência, às pessoas do GT Assistencial, que eu sou líder e eu tenho muito orgulho, né, de estar aqui nesse lugar com vocês, aos outros GTs que nos prestigiam sempre também. Queria dizer que esse material vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, então que todos possam colaborar. Assim que a gente tiver a gravação, eu vou postar
no LinkedIn, então sigam o LinkedIn da AVS para que vocês tenham atualização também. Quero que vocês assistam os episódios que nós tivemos antes desse, que são assim também incrível. Agradeço ao Marcelo, que está sempre com a gente aqui no nosso backstage, ao Torelli, que nos apoia sempre, né? Eu trago, às vezes, inovações e provocações, e ele dá voz para isso, né, Gil? É importante também que todas as lideranças, que todas as pessoas possam colaborar, porque é assim que a gente tem esse encontro aqui lá de longe. Quero te dar um abraço assim muito gostoso, muito mesmo. E sei que você está aí abrindo essa concessão para nós aqui pelo meu pedido, e agradecer a todo mundo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais para explorar um pouquinho a Gil aqui, porque tem vários comentários aqui, ó. Excelente tema. Você foi sensacional, Ai, Gilmara. obrigada, Parabéns, Larissa. Eu dormi bem aqui parabéns. depois dessa. Obrigada pelo bate-papo e por agregar tanto, tanto aqui para todos nós. Importante o segundo evento para ampliar essa discussão. Olha, já tem gente aqui. Foi um momento muito esclarecedor. Parabéns, Nazaré e Gilmar. Excelente bate-papo e orientações. Wesley, obrigada. A Isabela também falando que foi ótimo, parabéns pelo conteúdo. Viu só, Gil, muito importante, né? A gente já pode até, de repente, pensar na possibilidade de trazer as outras ferramentas do marketing que a gente pode utilizar e falar um pouquinho. Essa audiência sempre engaja super bem, eles gostam do conteúdo, estão sempre aqui nos prestigiando. Vamos fechar, porque a gente já passou do horário, não é? Então, ó, um beijo muito grande, Gil, aí de longe, Muito curta obrigada. a sua viagem, e obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Até lá, até o próximo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo, até. Beijo, pessoal, obrigada. Até a próxima. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite.